Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre polaridade, tamanho de cadeia e solubilidade. Esses são os conteúdos que nós iremos ver ao longo do nosso vídeo. Para dar início, vamos falar um pouco sobre polaridade de ligação. O polo é a região com acúmulo de carga elétrica em uma molécula. Nós temos o polo negativo e o polo positivo. Nas ligações iônicas, como todos os compostos iônicos, é formado por íons, os cátions de cargas positivas e os ânions de cargas negativas. Com isso, nós podemos concluir, então, que toda ligação iônica possui caráter polar. Quando uma ligação possui diferença de eletronegatividade superior a 1,7, essa ligação irá possuir caráter iônico, como nós observamos aqui na molécula de NaCl, o nosso sal de cozinha, onde possuímos cargas opostas, positivas e negativas. Ligações covalentes. Para determinar a polaridade de uma ligação covalente, é preciso ter o conhecimento do conceito de eletronegatividade dos átomos que formam a ligação. Para isso, precisa-se utilizar a escala de eletronegatividade de Pauli. Nós vemos aqui, nessa escala, que o átomo de hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o átomo de flúor. Isso se deve ao crescimento da eletronegatividade entre os átomos. Temos, então, a ligação covalente polar e a apolar. Na ligação covalente polar, possuem átomos diferentes que estão ligados. Temos aqui o exemplo do ácido clorídrico. Ele possui uma densidade de cargas positivas e uma densidade de cargas negativas, que são representados pelos átomos de hidrogênio e o átomo de cloro. Quando uma molécula ela possui uma diferença de eletronegatividade inferior a 1,7, a ligação, então, ela vai possuir o caráter covalente polar. Já na ligação covalente apolar, nós temos átomos iguais ligados, como é o exemplo do gás cloro. Ela possui uma diferença de eletronegatividade igual a zero, e isso fará com que a ligação tenha caráter covalente apolar. Polaridade de moléculas. As moléculas elas podem ser classificadas quanto à sua polaridade em dois grupos, polares ou apolares. Uma das maneiras de analisar a polaridade de uma molécula é comparar os números de pares eletrônicos que estão ao redor do átomo central ou também os átomos que estão ligados ao átomo central. Temos aqui dois exemplos, onde nós temos aqui o metano, que possui 4 átomos de hidrogênio ligados ao átomo de carbono, que é o nosso átomo central, e com isso nós constatamos, então, que a molécula é apolar. Já neste outro exemplo aqui, do clorometano, nós temos 3 átomos de hidrogênio e um átomo de cloro, que estão ligados ao carbono, que é o nosso átomo central. Isso faz com que tenhamos apenas 3 átomos iguais ligados ao átomo central. Com isso, a molécula ela possui caráter polar. Polaridade e solubilidade. A polaridade das moléculas influi nas propriedades das substâncias. Um exemplo bastante importante é o da miscibilidade, ou seja, da solubilidade das substâncias. A água e o álcool comum, que são polares, eles se misturam em qualquer proporção. Substância polar tende a se dissolver em outra substância polar, e substância apolar tende a se dissolver em outra substância polar. Ou seja, de uma forma mais resumida, aquela regrinha que nós conhecemos, semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, a gasolina e o querosene, que são moléculas de caráter apolares, eles se misturam também em qualquer proporção. Mas se a gente tentar juntar a água, que é de caráter polar, e a gasolina, que é de caráter apolar, isso não vai acontecer, porque eles possuem uma diferença na polaridade, que é a representação nesta imagem. Tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho da molécula, maior será o ponto de ebulição. Por um exemplo, o etano e o butano, eles são alcânios, mas a massa molar do etano é igual a 30 gramas por mol, e o seu ponto de ebulição é bem menor do que o ponto de ebulição do butano, que tem massa molar maior, e o seu ponto de ebulição, consequentemente, também será maior. Isso acontece porque se a molécula possui maior superfície,
Isso levará um maior número de interações intermoleculares, e com isso será necessária uma maior quantidade de energia para que essas ligações, essas interações, elas sejam quebradas. Solubilidade. A solubilidade é uma propriedade física da matéria que é sempre determinada de forma prática em laboratório. Ela está relacionada com a capacidade que o material, que nós chamamos de soluto, ele apresenta a ser dissolvido por outro material, que nós chamamos de solvente. Como nós vimos no slide anterior, o exemplo da água e o álcool, que são substâncias polares e por isso eles se misturam em qualquer quantidade. Nós vimos também que se a gente tentar misturar gasolina e água, isso não irá acontecer, pois se elas são moléculas, possuem diferente polaridade. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.